Fui brincar com meu namorado falando que eu tava grávida e adivinha só, essa brincadeira acabou com o meu namoro. Eu tava namorando com esse rapaz fazia mais ou menos um ano e nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu considerava ele um ótimo namorado, um parceiro legal, a gente tinha muitas coisas em comum e tava tudo certo. Ok, nisso, só pra vocês entenderem, quando essa história aconteceu, eu já estava com 22 anos. Tava na faculdade, já tava indo no meu penúltimo ano de faculdade, ele também, tá tudo certo. Até que eu comecei a desconfiar que eu estivesse grávida. Minha menstruação atrasou, eu tava com alguns sintomas, então eu comecei a pensar que eu tava grávida. Nisso eu falei pra ele, tipo, que eu tava suspeitando de estar grávida. Daí ele já não gostou muito, né? Ficou logo daquele desespero, né? Quando é uma gravidez que você não tá planejando. E aí ele falou que era pra gente fazer um teste. Daí ele foi na farmácia, ele comprou o teste pra mim, eu fiz, deu negativo. Ok, a gente deu uma respirada, mas aí os dias foram passando, minha menstruação não descia, e sempre tem essa questão de falso negativo, né? Daí eu falei pra ele que eu ia fazer um exame de sangue pra ter certeza, porque a minha menstruação ainda não tinha descido, e eu já tinha ouvido casos de pessoas que tinham feito o teste e tinha dado negativo. Ok, daí eu falei pra ele que eu ia fazer. Só que eu ia fazer no outro dia, né, em jejum e tudo, do jeito que tem que ser, que recomendam, pelo menos, que é a melhor forma que tem. Daí ele disse que ele iria me acompanhar, só que acabou que no dia seguinte ele não pôde me acompanhar, ele teve um pequeno imprevisto, eu falei pra ele que não tinha problema que eu ia sozinha. Daí eu fui e fiz o exame, fiquei esperando sair o resultado e quando veio negativo. Aí eu peguei, como já tava mais tranquila, né, peguei e falei assim, eu vou brincar com ele falando que eu tô grávida, mas depois eu digo que não. Daí ele passou lá pra me buscar. Quando eu entrei, eu já entrei com uma cara assim meio fechada, né? Porque tava só na intenção de brincar. Daí eu virei pra ele perguntou, né, qual tinha sido o resultado. Daí eu falei pra ele, deu positivo, eu tô grávida. Daí ele virou pra mim e ele falou que a gente ia no local. E o que local? Ele, não, a gente vai resolver essa situação agora. E eu sem entender. Chegamos nesse local, era um amigo dele que já estava esperando a gente, e esse amigo dele simplesmente já estava com aquelas pílulas que vocês já conhecem para abortar. Ele já tinha tomado essa decisão sem nem sequer perguntar o que eu pensava, o que eu achava sobre isso. Na hora que eu vi aquilo, eu estranhei, eu perguntei o que era. E eu falei pra ele, tipo, por quê? Daí ele falou, não, eu não vou ser pai de um filho seu. Minha filha nunca quis escutar meus conselhos. Quando fez 15 anos, apareceu grávida aqui dentro de casa. E eu nem sabia que ela tava namorando. Daí ela trouxe o cabra pra me conhecer. Que qualidade de homem, daquele tipo que a polícia gosta. Pegou minha filha e enfiou numa casa alugada no meio da favela. Mas quem pagava o aluguel era ela. O infeliz não dava um prego na barra de sabão. E minha filha grávida batendo nas portas dos vizinhos pra cozinhar miojo. Porque o miserável nem o botijão comprou. Meu perfil oficial é a casinha da Mica. Ela virou o couro e o osso. Quando foi fazer o pré-natal, a médica disse, essa menina tá desnutrida. Daí ela começou a brigar com ele pra ver se ele tomava jeito. Ele botou ela pra fora de casa aos gritos. Daí ela voltou a morar comigo, minha neta nasceu. E eu fiz o que uma mãe faz, acolhi. Mas agora eu descobri que minha filha voltou a se encontrar com o mesmo traste. E não teve coragem nem de dar um nome na certidão da filha dele. Eu fui clara, na minha casa eu não quero ela mais. Se quiser viver com ele, que vá, mas minha neta ela não leva. E ela saiu daqui chorando e minha família veio me criticar. Que eu fui muito dura, que não pode separar uma mãe de uma filha. Diga aqui, meu povo, vocês acham que eu tô errada? Deixa aqui nos comentários. Sigam Casinha da Mica em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau, um abraço, até mais. Eu lá quero o homem dizendo que tá cansado perto de mim, cara. Quiser descansar, vai pra um spa. Dentro da minha casa tem que sofrer mesmo. E eu quero é só madeira, dura e grossa aqui pra entrar. Porque pra mim, homem que diz que tá cansado é porque ele tá comendo outro na rua. Se só tem um chibio, só tem eu de mulher, tá cansado por quê? Tem que dar conta, carai. Não tá passando fome. Não tá sendo espancado. Tá comendo na hora certa. Aí tá dizendo que tá desnutrido e cansado por quê? Não, meu filho. Bora, bote logo esse negócio aí pra fora que eu quero usar. Se eu faço a comida toda com amor e carinho, com pouco sal pra não ter hipertensão, justamente pra não prejudicar a madeira subir, aí eu vou ficar dentro de casa com o homem aí dando problema pra mim? Quero nada. Eu quero é um homem que dá no couro toda hora, na hora que eu precisar. Né, um homem rei anêmico, fraco e com problemas mentais, dizendo que tô com a minha cabeça cheia de problema, não consigo levantar a minha pomba. Então sai daqui. Vai procurar um tratamento pra ti, porque infelizmente a sua pessoa bem aqui é tarada e gosta de homem. E é pra ir se cuidar, quando tiver bom é pra voltar. Porque se ele arrumar outra, aí eu vou atrás dele e vou dar uma pisa nele. Tudo que ele não apoiou dentro de casa, ele vai apanhar antes dele ir pra casa da outra. Como é que tava ruim pra estar comigo e agora tá indo ficar com a outra mulher? Não, tem que pagar. Cheguei à festa com Emiliano ao meu lado. Estávamos impecáveis, como um casal perfeito. E eu sabia que Diego estava observando cada movimento meu. Fomos apresentados a várias pessoas. Conversamos, sorrimos e fingimos que nada estava errado. Era tudo parte do show. No meio da noite, quando todos estavam relaxados e distraídos, Emiliano fez um gesto discreto para mim. Era hora de agir.
Pessoal, eu gostaria de dizer algumas palavras. Falei, erguendo uma taça e atraindo-se a atenção de todos. Os olhares se voltaram para mim, curiosos e levemente incomodados com a interrupção. Vocês todos me conhecem como a namorada do Diego. Continuei, fazendo questão de olhar diretamente para ele, cujo rosto já começava a ficar pálido. Ou melhor, como a garota que perdeu a memória depois de um acidente. Murmúrios se espalharam pelo salão. Brenda estava imóvel ao lado de Diego, os olhos arregalados. Mas a verdade é que eu nunca perdi a memória. Continuei, a voz firme e cortante. Eu lembro de tudo. Inclusive da noite em que ouvi Diego implorar para Emiliano fingir ser meu namorado, só para ele poder me trair tranquilamente com a Brenda. A reação foi instantânea. Gritos surpresos, olhares chocados e Diego empalidecendo mais rápido do que eu poderia imaginar. Valéria. Diego tentou falar, mas eu ergui a mão, interrompendo-o. Não precisa se explicar, Diego. Todo mundo aqui já sabe quem você realmente é. E Brenda? Bem, você conseguiu o que queria. Não é? Continuei, sorrindo cruelmente para ela. Agora todos sabem que você é apenas um prêmio de consolação. Brenda tentou responder, mas a voz dela morreu na garganta. Diego olhou ao redor, desesperado, mas não havia ninguém disposto a defendê-lo. Emiliano, ao meu lado, sorriu como se estivesse apreciando cada segundo daquela destruição. E eu sabia que ele estava. Depois daquela noite, a vida de Diego desmoronou. A notícia da traição se espalhou como um incêndio, e ele foi praticamente expulso daquele círculo social que tanto valorizava. Brenda foi ridicularizada por todos os amigos, e a própria reputação dela ficou marcada para sempre. Quanto a Emiliano, ele continuou ao meu lado. Não mais como cúmplice em um plano de vingança, mas como alguém que realmente entendia o que eu sentia. Alguém que havia se provado diferente de todos os outros. No fim das contas, a vingança era apenas parte da história, porque agora, pela primeira vez, eu estava livre, e aquilo era o que mais importava. Lembrei de quando era meu aniversário, e Brenda se ofereceu para tirar uma foto nossa. Eu provavelmente estava tão feliz quanto Brenda naquele dia. Brenda parecia triste. Que inveja! Espero que alguém me trate assim um dia. Eu disse a ela que ela encontraria alguém. Agora ela tinha encontrado. Emiliano pegou o celular da minha mão. Já chega. Você não tá aqui para tirar fotos deles. Ele jogou o celular para Diego, que o entregou a Brenda. Depois dos fogos, Brenda e eu fomos ao banheiro. Estava muito cheio, então eu nem entrei. Ouvi Diego e Emiliano conversando. Você e a Brenda parecem estar se divertindo. Faz tempo que você e a Valéria não se divertem assim, né? Disse Emiliano. A Brenda me lembra de como era quando conheci a Valéria. Ela é tão doce e atenciosa. É ótimo. Talvez você devesse deixar as coisas como estão. A Brenda parece ser melhor para você. Você sempre reclama. Valéria é teimosa. E isso te incomoda, certo? Provocou Emiliano. A gente tá junto há tanto tempo. Não dá pra simplesmente acabar assim. A Brenda já disse que não quer nada sério. Só quer aproveitar o momento e o tempo que passa comigo. De volta na casa de campo, Emiliano de repente me beijou. Então ele se afastou. Lilo, você sabe que é a melhor. Não se compara com ninguém. Eu o encarei, tentando entender se ele estava respondendo ao que Diego disse. Como ele me conhecia tão bem. Ele sabia dos meus pequenos hábitos que o Diego tinha esquecido. Que doce eu gostava. Que filmes eu assistia. Ele foi um pouco mais longe dessa vez. Eu não disse não. Ele me pegou no colo e me levou para o quarto dele. Eu só tinha ficado com o Diego até então. Agora aquele relacionamento tinha acabado, então eu deveria seguir em frente. Na sexta-feira, o grupo foi para um resort passar o fim de semana. O rosto de Diego ficou tenso quando viu a divisão dos quartos. Ele puxou Emiliano para conversar em particular. Vocês não vão dividir um quarto, né? Separem os quartos. É só um quarto. Você sabe que eu odeio ela. Quer que eu durma com ela? Respondeu Emiliano debochado. Eu apareci e Diego teve que engolir as palavras. Na manhã seguinte, Diego arrastou Emiliano para longe. Eu estava na varanda e ouvi a conversa. Vocês dormiram juntos? Diego estava furioso. Você ficou ouvindo a gente ontem à noite em vez de curtir sua namorada e não conseguiu dormir, é isso? Provocou Emiliano. Emiliano? Tá brincando comigo? Gritou Diego.
Não preciso que você finja mais ser o namorado da Valéria. E aí, vai contar a verdade sobre como você quis brincar com a amiga dela enquanto traía sua namorada? Foi você que mentiu e disse que eu era o namorado dela. Emiliano riu. Você vai contar pra ela? E você? Emiliano provocou. E a sua nova namorada? Parece que você gosta bastante dela. Emiliano continuou. Eu aceitei um relacionamento temporário com a Brenda. Nunca ia deixar a Valéria de verdade. A Valéria me ama. Ela vai recuperar a memória e eu vou pedir desculpas. Dizer que só quero ela e ela vai me perdoar. E você usou isso para ficar com ela? Diego estava vermelho de raiva. Eu não pensei que você faria isso. Você a odeia, certo? Quem disse que eu odeio ela? Não foram vocês? Emiliano respondeu, rindo da hipocrisia. Diego fechou os punhos. Não acredito que você cavou esse buraco para mim. Você teve pensamentos sujos sobre a Valéria e usou isso para ficar com ela. Cara, foi você que armou tudo. Você mesmo disse. Ele é seu namorado. Emiliano respondeu, sorrindo satisfeito. Diego estava um caos. Já dormi com a Valéria e você gosta da Brenda. Então é melhor deixar as coisas como estão, certo?